Evangelho no Lar é uma experiência de intimidade. O Evangelho de Jesus é uma experiência de intimidade. Jesus nos ensina, através do seu Evangelho, a proximidade afetiva, estar em contato, de fato, com Deus. Deus não é alguém fora de nós, distante de nós. Deus não é uma instância de amor que está acima das nuvens, ou em algum lugar que a gente precisa falar alto, ou ir em algum ponto, em algum ambiente para poder conectar com Ele. Jesus ensina através da oração que esta é a condição, o caminho mais próximo de conectar com Deus, porque Deus está conosco. O Evangelho no Lar é a experiência de intimidade com a família, conectar com a espiritualidade superior dentro do lar. E esta é uma experiência transformadora, porque quando a família se reúne nessas condições, que se recomenda uma vez por semana, num horário certo, a fim de conectar através do coração e da prece, da oração e do coração, com Deus e com Jesus, nós estamos estabelecendo um contato de intimidade com o Criador. E assim, então, favorecendo sintonias, condições mais propícias para que a harmonia do lar se torne realmente efetiva e uma prática no nosso dia a dia. Eu tenho uma experiência de longos anos com o Evangelho no Lar na minha família. Desde a família de origem, a minha família, pai, mãe e irmãos, desde cedo. Quando já espírita, aprendi a compartilhar essas experiências dentro da minha casa. Eu aprendi desde criança, numa família espírita, que isso era importante. Eu não sabia muito bem que isso era tão importante ou por que era tão importante, mas eu fazia. E como qualquer aprendizado, a gente se afeiçoa e tem uma tendência a repetir. Anos mais tarde, já casado, com filhos, houve um período em que nós não fazíamos o Evangelho no Lar. Um esquecimento, simplesmente não se cumpriu aquele ritual de fazer como um culto, às vezes chamamos de culto do Evangelho. E passamos um tempo sem fazer, até que um dia retomamos e passamos a fazer o Evangelho no Lar sistematicamente todas as semanas, por ocasião de um período que eu tive um adoecimento que me gerou uma preocupação maior, há mais de 20 anos, quando então eu me lembrei vivamente de que estava faltando alguma coisa. Porque é interessante que a gente, quando adoece, a gente lembra de Deus. Como se Deus realmente pudesse estar apenas conosco nos momentos que a gente precisa mais dele. Ele está o tempo todo, somos nós que nos distanciamos. Então foi ali que retomamos o nosso Evangelho no Lar. Mas a experiência mais vívida do Evangelho no Lar é realmente a experiência de que quando o fazemos, o impacto vibracional no nosso mundo íntimo, no nosso mundo interno, ele realmente é muito grande. É comum as pessoas que fazem relatarem coisas do tipo que a noite que se faz o Evangelho no Lar é uma noite de um sono mais profundo, mais tranquilo, às vezes no outro dia é mais difícil de acordar de manhã, exatamente por esse aprofundamento do estado de sono. E assim, uma semana que se transcorre dentro de uma condição mais favorável, inclusive para a saúde mental. Acho que é um trabalho fundamental, porque no Evangelho no Lar ele é, sobretudo, uma atividade que nos faculta um melhor estado íntimo. E no mundo conturbado que nós vivemos, onde há tantas atribulações, problemáticas, conflitos, desentendimentos, perturbações espirituais, desarranjos desnecessários, porque há fatos que nós não podemos evitar, mas a maior parte das situações que surgem na nossa vida são provocadas pela nossa invigilância. O Evangelho no Lar é o grande antídoto para que se possa ter uma vida mais tranquila dentro de um ambiente conturbado. Acho importante que as pessoas experimentem, nada de complicado. Utilizar um dia por semana, num horário certo, 10, 15 minutos no máximo, a leitura de uma página evangélica ou de algum livro que tenha a fundamentação espírita, de uma mensagem superior, uma oração singela. Se o grupo de família quiser conversar e debater alguma coisa sobre o assunto, é interessante também. O fato é que aquele momento de sintonia traz um impacto muito grande no campo espiritual, no campo magnético da família. Então fica o convite para as pessoas experimentarem. Saberem que depois de um certo tempo é comum que as pessoas esqueçam
de fazer, sempre retomar a prática do Evangelho no lar, porque com o tempo, e como o tempo mesmo, a gente percebe o quanto vale a pena.